vocês acham que isso aqui está ajudando de alguma maneira ou não está fazendo muita diferença isso que eu estou falando? Eu acho que ajuda sim, você está conhecendo a história do local, de onde é, como é que não é. Agora eu não sei se eu preciso falar, mas é muito bom. Isso. Então, olha aqui, ele está como obras auxiliares. Atlas, então a gente olhou um atlas aí, tem muitos outros. Obras sobre a vida, costume e cultura dos tempos bíblicos. Tá? Eu falei que a gente ia tomar um café, não deixo vocês ir, né? Mas olha que interessante, outro, se você fecha o atlas aí, ó, só para a gente fechar essa parte do contexto. Você fecha o atlas, ainda dentro dessa parte dos livros, você vai ter um livro aí que chama, aqui ó, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Eu tenho esse livro também, em papel. Gente, isso aqui é riquíssimo. Você vai pegar um negócio dele. Qual que é o título do livro? Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Na época de Jesus ou do Antigo Testamento, o mundo não era como é hoje, certo? Então, quando a gente lê alguma coisa lá, quando você lê aquela parábola das virgens, por que que fica 5 virgens esperando o noivo chegar e 10 na verdade, né? 5 com bastante azeite e 5 sem? Qual a ideia da virgem? Você pensa, a virgem devia ser a mulher que ia casar. E o cara chega, tem 10 mulheres esperando ele, é isso? Por que tem 10 virgens? Será que ele ia chegar e escolher uma das 10 para casar com ele? O que é isso? Aquele mundo era diferente do nosso mundo. Então, quando você pega um livro tipo esse aqui, ó, ele fala de um monte de temas daquele tempo. Então, olha, a moradia, a vida em família, a alimentação. Isso aqui tá ruim esse negócio aqui. Então tem um monte de assuntos aí que você vai no livro e lê. Meu, como que era a casa no tempo bíblico? Por que fala naquele texto lá que Jesus estava ensinando dentro de uma casa e fizeram um buraco no telhado e desceram um paralítico numa maca? Os caras quebraram a laje? Será? O que aconteceu? Como assim um buraco no telhado? Então você vai lá e vai olhar ali, ó. Deixa eu ver. A moradia, lá no 1, ó. Ele vai falar para você como eram as casas no tempo do Antigo Testamento, como foi o estabelecimento das cidades, o que significava morar dentro de uma cidade murada, fora de uma cidade murada, o que era o eirado de uma casa, como era feita a parte de cima, como eram os cômodos, onde os animais ficavam durante a noite. E aí você vai ver a vida em família, o que eles comiam, cuidados com a aparência, as roupas. E um livro desse vai mostrando para você várias coisas. Os pobres, a escravidão, as profissões, o sexo, o casamento, a mulher, os filhos, a prática da medicina, como que as coisas eram naquele tempo. Poxa, então, para não fugir do nosso tema, Paulo tinha uma doença. E ele disse que era nojenta. Eu podia, de repente, vir aqui e olhar a parte da... Cadê medicina? Aqui, ó. Eu vou dar uma olhadinha nesse negócio aqui da medicina, como que se tratava isso naquela época. Porque Paulo tinha uma doença, deixa eu ver o que eu posso aprender em relação a isso. E, enfim, tem funeral, festa religiosa, sinagoga. E você não precisa, você pode ler o livro inteiro se você quiser, tem mais de 300 páginas, mas não precisa. Você pode, crime, esportes, como que eram as coisas no tempo da Bíblia? A gente pode aprender mais fazendo uso desses materiais aí, gente, ó. Tá bom? Livros excelentes. É uma outra realidade, né? Ajuda a entender melhor. Entender melhor. Então a gente fala sobre, Paulo fez a viagem missionária. Então, aqui, ó, dá para ver, ó. Transporte, como que era o transporte? Qual que era o custo? O livro deve falar quanto se custava para você alugar um animal ou ter um animal, quem podia, Roma deixava, como eram as estradas. Tudo isso fala, Cristian. Palavra tem outro significado, né? Exatamente. Às vezes você pensa que a pessoa está te xingando e ela está te cumprimentando, porque lá é um cumprimento. Exatamente. Olha quanta coisa legal. Cidadania romana, a gente fala da cidadania romana de Paulo, né? Aqui, ó.
Durante os anos da vida de Paulo, o número daqueles que podiam alegar cidadania romana estava crescendo bastante. Mais de 4 milhões de pessoas reivindicavam os direitos e privilégios que essa condição apresentava. A cidadania romana era mais que um simples título, pois proporcionava ao indivíduo diversas vantagens, entre as quais ser julgado pela corte. Aquele que fosse julgado por um crime grave poderia apelar para César, o cidadão romano não poderia ser chicoteado, a maior parte das pessoas que possuíam cidadania romana tinham privilégios por nascimento. Ele explica, você vai aprendendo, vai estudando, vai construindo conhecimento que você vai anotando e vai enriquecendo o seu contexto. Tá? Então, tudo isso, essas ferramentas, essas obras auxiliares, vocês também têm. A última, informações sobre pesos, distâncias e valores. Quanto que vale um denário? Um talento? Um shekel? Uma dracma? O que é um efa de farinha? O que é... Enfim. Então, a gente pode saber hoje, algumas bíblias têm, outras não, mas você pode conseguir uma tabela. Quantos quilos pesava o talento? 35 quilos. Olha lá. As tabelas de pesos, moedas, o quanto que vale um gera, um ciclo, uma mina, um talento, né? Um lépito, um quadrante, um denário, uma dracma, um estáter, uma mina. O que é isso? Então, medidas de capacidade, você vai conhecendo, né? E quem trabalha com versões mais modernas, tipo a NVI, ela já faz a conversão. Você vai ler a Almeida, vai falar... não podia andar um tiro de pedra, a distância de não sei quantos estádios, é o que você acha na Almeida. E quando você lê na NVI, ele já fala, tantos metros, tanto de peso. Engraçado, porque não faz muito tempo, eu sou jovem, agora já está em 55 anos. Tá novo. Mas lá no Nordeste, quando eu era moleque, ia comprar feijão, arroz, farinha, não comprava tanto assim, ia naquela bodega, né? Era medido na cuia lá no negócio, não tinha, não era medido igual hoje, já vem tudo ensacado. Você vê, veio daquela época. E a gente... Era uma caixa de madeira, assim, a cuia que fala assim, aí era cheia, né? Era medida. E a gente tem que aprender. Olha, ninguém aqui tem cabeça de HD de computador. Cabe bastante coisa, mas não cabe tudo. O que a gente tem à nossa disposição? As ferramentas. A gente tem as ferramentas. Olha, não tenha dó de gastar com livro. A gente gasta com tanta porcaria. E assim, se também não dá para gastar com livro, que eu sei que existem livros caros. Você viu aquele livro que eu tenho das parábolas de Jesus? O livro ele tem quase 1000 páginas. Tem aí também, todinho digitalizado aí nesse arquivo. Todas as parábolas de Jesus. Eu perdi um livro, A Harmonia dos Evangelhos, não sei para quem eu emprestei. Esse livro hoje está mais de R$160. Então assim, a gente fica triste, né? Perdi o livro, não emprestei para alguém, não lembro para quem eu emprestei, nunca mais achei. Só uma pergunta, qual que é o benefício de você ter digamos, uma Bíblia, que ela é cronológica? Qual o benefício disso? Tem aí também Bíblia cronológica. Na verdade não tem benefício nenhum no sentido de você aprender mais coisas. Ela vai tentar colocar em ordem os livros cronológica, mas assim, a gente mesmo não sabe qual é a ordem. Por exemplo, Jó, dizem que foi o primeiro a ser escrito, mas será que foi mesmo? Mas se vocês quiserem, tem aqui, ó. Tem uma pasta aqui que chama Bíblia Diversas Traduções. Tem 64 Bíblias aqui dentro. E tem a Bíblia que você falou aí, ó, Bíblia cronológica, cadê? Tá em algum lugar aqui que eu não sei aonde, mas tá. Deixa eu ver. Aqui, ó, Bíblia em ordem cronológica NVI. Tem aqui também. Então tem muito material aí, vocês podem acessar e olhar. Ela reorganiza os livros, né? Na sequência que seria cronológica, e vai pondo datas e tal. Mas vantagem nesse sentido que talvez você quis dizer, eu não vejo nenhuma. Bom, gente, então é isso. Invista em livros, e se você não pode também, não tem problema, mas tenha materiais. Tenha um pendrive. Imprime umas apostilas, imprime umas tabelas dessa daqui assim, ó. Põe lá no seu quarto, lá na parede, tem um cantinho seu de estudo, tem uma gaveta com as suas coisas lá, eu tenho uma folhinha que é a tabela de peso,
tabela de medida. Ou se eu não quero imprimir uma folha, eu sei no meu celular onde está. Tem um arquivo aqui, eu sei onde buscar. Saiba, esteja disponível, acessível na sua mão, materiais ricos. E quando você vai sentar, você vai precisar mesmo de uma mesona para fazer as suas consultas, para fazer as suas pesquisas, para tirar o máximo de conhecimento que você quiser. E não é para impressionar os outros. Isso que é o mais legal. Você não vai aprender tudo isso para vir aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês que eu sei o quanto que vale o não sei o que do talento de prata. Para você fazer o melhor, para você não falar besteira, não sair do contexto bíblico e para você aprender. É assim que é fácil a gente olhar para alguém e falar, puxa, como que sabe coisa essa pessoa, né? Você falou do Álvaro esses dias, né? Meu, quanto que lá em 1990 e tanto, eu tinha 5 anos de idade e o cara já sabia tanta coisa assim. Então, tem que gostar de estudar. Tem que ter prazer, alegria no estudo. Um dia, Lucas, eu estava